Você já se perguntou quanta energia está escondida em apenas um raio que ilumina o céu? Em apenas um momento, o céu brilha, o trovão sacode o coração, e a pessoa fica maravilhada, pensando: o que exatamente é esse clarão? Mas a realidade é muito mais poderosa, muito mais perigosa e muito mais impressionante do que imaginamos. Cada descarga elétrica, cada clarão, cada faísca é, na verdade, a linguagem da natureza. Uma mensagem lembrando que, por mais que a humanidade avance na Terra, ainda somos muito pequenos, muito fracos e muito limitados diante do verdadeiro poder da natureza. Às vezes, no silêncio da noite, quando o céu de repente se ilumina, parece que o Sol explodiu e apareceu bem acima de nós. Quando um raio atinge, sua temperatura se torna 5 vezes mais quente do que a superfície do Sol. Sim, 5 vezes mais quente que o Sol, cerca de 30.000 graus Celsius. Um calor tão intenso que ferro pode derreter em segundos, árvores podem pegar fogo instantaneamente e até pedras começam a se despedaçar. Imagine, o calor do Sol que nos faz suar não é nada comparado a isso. Aqui, apenas uma linha de luz, um clarão, um momento e tanta energia explode que instrumentos humanos, ciência humana e tecnologia humana ficam completamente impotentes. Mas não se trata apenas de calor. Um único raio carrega tanta voltagem que casas comuns não conseguiriam consumir nem em anos, quase 300 milhões de volts e até 30.000 amperes de corrente. 300 milhões de volts, energia forte o suficiente para lançar foguetes, mover supermáquinas e ativar enormes plantas industriais. Mas esse poder aparece apenas por um breve instante. Um único raio gera mais energia em uma fração de segundo do que muitas redes elétricas de cidades inteiras. E essa energia surge e desaparece dentro de um milésimo de segundo. Agora pense, quanta energia existe em um único raio? Segundo os cientistas, um raio pode conter até 1 bilhão de joules de energia. 1 bilhão! Energia suficiente para abastecer mais de 50 casas por um dia inteiro. Um carro elétrico poderia viajar milhares de quilômetros. Uma vila inteira poderia permanecer iluminada por horas. Mas por que os humanos não conseguem capturar essa energia? A razão é extremamente interessante e surpreendente. A razão é que o raio atinge o solo tão rapidamente que não há tempo para capturá-lo ou armazená-lo. Ele chega, brilha, atinge e desaparece no mesmo instante. Não cai sempre no mesmo lugar. Às vezes atinge nuvens, às vezes campos abertos, às vezes montanhas, às vezes brilhos. Ele não tem um padrão fixo. Para detê-lo, redirecioná-lo ou controlá-lo, o ser humano precisaria entender sua velocidade, direção, força e mudanças momentâneas, e isso ainda não alcançamos. Mas aqui vai algo para pensar. Se algum dia os humanos conseguirem controlar a direção e a força do raio, o mundo mudará. Imagine um sistema que absorve e armazena cada descarga elétrica. Um sistema que transforma cada clarão do céu em uma usina de energia. Se isso se tornar possível, eletricidade cara, crise de combustível, inflação, escassez de energia, tudo desaparecerá. A humanidade terá tanta energia que grandes cidades poderão permanecer iluminadas dia e noite, indústrias funcionarão sem parar, veículos se moverão sem combustível e uma nova era começará. Alguns cientistas acreditam que sistemas de armazenamento de raios podem se tornar possíveis no futuro. Talvez seja inventada uma tecnologia capaz de retardar o raio por um momento, ou armazená-lo em condutores que suportem sua intensidade. Se isso se tornar realidade, a humanidade entrará em uma nova era energética em que sol, combustível e energia nuclear nem serão necessários. Apenas um clarão no céu e o mundo inteiro poderá ser iluminado. Cada raio no céu é uma usina natural que aparece por alguns instantes e depois desaparece. Pensamos nele como um acidente, um som, um clarão. Mas na verdade é o segredo mais poderoso, incontrolável e impressionante da natureza.
Um segredo que a humanidade talvez descubra algum dia. Talvez um dia entendamos esse poder. Talvez um dia aprendamos a usar essa energia para o benefício da humanidade. E quando esse dia chegar, o mundo será transformado. Luz solar, vento, água, tudo isso se tornarão fontes de energia do passado. A humanidade estará em um ponto em que um único clarão no céu será sua maior fonte de poder. Pense, se um único golpe da natureza possui energia suficiente para suprir as necessidades do mundo inteiro, até onde a humanidade poderia chegar? Cada clarão, cada descarga, cada faísca no céu nos lembra que o universo é muito mais grandioso do que podemos imaginar. Cada raio nos diz que a natureza ainda está além do nosso alcance. E talvez seja isso que a torna tão bonita. A humanidade já aprendeu muito, mas ainda há muito mais a ser descoberto. Talvez um dia alcancemos esse segredo. E talvez esse dia seja a maior revolução da história humana. Se você quiser ver mais fatos incríveis como esse, então curta o vídeo, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Top Facts Português. Obrigado! Transforma. E cada fato muda a forma como vemos o mundo. Inscreva-se e viaje conosco pelo incrível mundo dos fatos.